Você sabia que as mudas de probióticos que nós temos hoje, kefir de água, kefir de leite, kombucha e os iogurtes infinitos, são mudas que datam de 2, 3 mil anos, que nós recebemos intactas, que nós precisamos conservar para a posteridade? Eu sou Cléo Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos e idealizadora do projeto Ato de Amor Probióticos e Saúde e Vida com Plantas. E hoje eu quero falar com vocês sobre a manutenção dessas mudas. Gente, eu já gravei aqui um vídeo sobre kefir de água, sobre kombucha, sobre kefir de leite, tem algumas coisas sobre iogurtes infinitos. E a gente fala da teoria ou da história de como essas mudas como elas foram geradas, como tudo começou, a origem. Alguns a gente nem sabe a origem ao certo, né? Existem, assim, teorias variadas, mas todas datam de milhares de anos. E eu sempre me pergunto, gente, como que essas mudas, depois de 2, 3 mil anos, chegaram intactas, chegaram pra gente como elas são hoje? E como elas eram nas características do que a gente tem estudado lá no início, na origem delas. Eu acredito que todas as pessoas que tiveram o kefir, o kombucha ao longo desses milhares de anos, que eles cuidaram de uma maneira tradicional para essa muda chegar intacta até nós. Então, sobre o que eu quero falar? Sobre mantermos mudas intactas. Eu acho assim, é bem pessoal, são escolhas que cada um cuide do jeito que gosta. Mas a gente precisa entender que essas mudas chegaram até nós e precisam chegar às gerações futuras intactas. Com isso eu quero dizer, nós podemos sim fazer kombucha com hibisco, com café ou com outros chás aí. Por gostar, eu vou fermentar o meu kombucha no hibisco. Só que existem plantas que são bem bactericidas em relação a outras. E essas plantas, por serem bactericidas e o kombucha ser uma colônia, elas podem sim danificar a colônia. Então, ele já não vai ser um kombucha tradicional. Então, a minha dica, gente, o que eu quero passar para vocês se você fermenta o kombucha no chá de hibisco, não faça a doação dessa muda. Faça a doação daquele que você faz no chá verde, que é o tradicional, que é aquele que vem de milhares de anos e que a gente precisa deixar as mudas intactas. Cada um pode alterar ou adulterar a própria muda, por questão de gosto, de sabores. A mesma coisa o kefir. Se você tem kefir de água, ele é kefir de água, ele não é kefir de leite. Se você tem o kefir de leite, ele não é o kefir de água. Então, para doação, eu sempre sugiro, isso não é para a forma como você cuida, não é para a forma como você consome, mas para doação, essa dica, tá? Eu sempre sugiro que você faça a doação de mudas intactas. Eu ganhei as minhas mudas do kefir de leite, do kombucha e do kefir de água há mais de 10 anos. Eu vou ser muito honesta em dizer que kefir de água eu não tenho mais há alguns anos. Por quê? É muito probiótico. Eu consumo kombucha e o kefir de leite continuamente. Mas lá em casa só eu. Meu marido e meu filho não gostam. Eu já tentei, não consegui, não é todo mundo que se adapta, apesar de todos os benefícios. Então, ficou muita bebida para mim. Eu estava tendo perda, desperdício. E aí eu optei por abrir mão do kefir de água e ficar com o kombucha e kefir de leite. Essas duas mudas eu tenho há mais de 10 anos. O meu kombucha sempre foi cultivado nos chás derivados da Camellia sinense. Então, chá verde, chá preto, chá branco, matcha, chá vermelho, banchá. Esses chás eu alterno entre eles, mas todos da Camellia sinensis. E a pessoa que me doou também fazia no chá verde. Então, quer dizer, a minha muda vem de uma história em que naquela época ainda não se usava esse monte de chá que usa hoje. A minha muda, ela é uma muda intacta.
O meu kefir de leite é a mesma coisa. Eu tenho desde mais de 10 anos atrás, porque eu consegui os dois com a mesma pessoa e na mesma época. Então, já teve um período em que eu parei com o kombucha. E como eu fiz? O kombucha, se você para de trocar, se você deixa ele ali, ele vai avinagrar. Nós até gravamos um vídeo sobre isso aqui. Dá uma olhadinha aqui no nosso canal, você vai saber como fazer o vinagre de kombucha. Mas o processo basicamente seria esse: deixar fermentar por muito tempo. Então eu já deixei por 3, 4 meses na mesma bebida, sem trocar. Gerou o vinagre, eu fui lá e troquei. Porque o vinagre eu sempre uso, aí eu trocava tipo 2, 3 litros dos vidros de uma vez. E aí eu voltava a fazer o kombucha e trocar toda semana e voltava a beber. Porque tem uma época que a gente dá um tempo, a gente enjoa. Qualquer alimento consumir todo dia, todo dia, todo dia, existe esse risco. Mas o importante é você não parar. E aí eu sempre mantive a mesma muda. O kefir de leite é a mesma coisa. Houve período em que eu congelei. Congelei, fiquei sem fazer uso e depois reativei. Agora mesmo, eu reativei a minha muda tem cerca de 3 meses. Ela estava congelada desde o ano passado e eu reativei agora há 3 meses. Estou fazendo aí uso do iogurte, estou fazendo as minhas receitas novamente. Tanto que às vezes eu até paro de postar receita no grupo por causa disso, porque eu não estou fazendo uso. Mas, há mais de 10 anos, iogurte, o kefir de leite, cultivado no leite animal. Porque eu sempre cito uma historinha que eu acho bem interessante em relação a probiótico. Kefir de leite se alimenta de lactose. A lactose só existe no leite animal. Isso, gente, é comprovação científica. Kefir de leite se alimenta de lactose. Existe comprovação científica. Kombucha se alimenta da cafeína e da energia do açúcar. E desde os tempos remotos, em açúcar branco, ou açúcares, né, mais populares, e camélia sinensis. A gente tem uns relatos da União Soviética, que eu acho bem legal, que o pessoal falava assim, eu não consumia açúcar branco na minha casa, mas eu passei a comprar para fazer com chá verde, porque é isso que o kombucha se alimenta. E são relatos de 100 anos atrás, da época da Primeira Guerra Mundial. Então, eu acredito que são coisas que a gente já tem como base, como tradição. E é isso que eu queria passar para vocês, essa informação de que cada um tem seu próprio alimento. A historinha que eu ia falar. É como, quando você muda, você põe, por exemplo, o kefir de leite, que é alimento da lactose, em água, para transformar um kefir de água, em água com açúcar, que é uma glicose, é um açúcar vegetal, não é o açúcar do leite animal, que é totalmente diferente. É como se você pegasse um leão que come carne, que está ali numa jaula, preso, ele não tem como buscar o próprio alimento, é você que o alimenta, e você começasse a colocar alface para ele. Então, o que acontece? Primeiro tem a demora do período de transição. Segundo, quando ele começa a passar fome, ele começa a comer alface. Mas a alface não dá nutrientes para ele. Ele vai adoecer e com o tempo vai morrer rapidamente. Por um tempo ele vai sobreviver? Pode sobreviver. Mas ele não tem a energia, a disponibilidade, a força. Não é um leão, como o leão que está solto lá na floresta comendo carne, comendo proteína todo dia. Então não é saudável essa troca. É uma lógica muito grande a gente pensar dessa forma. Mas, para quem quer fazer, isso, como eu disse, é pessoal. Não entro nesse mérito. Mas para doar, vamos deixar mudas intactas para as próximas gerações? Isso é um convite que eu faço para vocês, da gente deixar para outras pessoas o que nós recebemos. Tanto benefício, tanta propriedade que eles têm, né? Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Se vocês gostaram dessa dica, vem cá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para você receber notificações, curte, comenta, compartilhe, tem dúvida, tem um relato para passar para a gente, deixa aqui para a gente. E também nas nossas outras redes sociais, nós temos o Instagram, os grupos do Facebook, e nos grupos nós temos doação, nós temos oferta e temos demanda.
Temos doadores em mãos, doadores por cartas. Temos também os grupos do WhatsApp e do Telegram, além do blog. Então, gente, é muita rede social para você entrar em contato com a gente, para você interagir e fazer parte dessa grande família probiótica. Te aguardo na próxima.